Muito boa tarde, Entre Família chegando na sua casa com muita alegria. Muito obrigada pela sua companhia aí também, de abrir as portas da sua casa para a gente chegar com muito conteúdo. E ele sempre muito bem preparado, né? Muito bem abençoado, Cris Magalhães. Boa tarde, Suzy. Você tem que ver, boa tarde para você de casa, a flauta que a gente fica brincando um com o outro aqui, empurrando. Só para você ter noção, eu preparei todo o meu tablet, deixei certinho e tal. Tudo. Faltando 20 segundos, o que aconteceu? A Suzy pega o meu tablet preparado e deixa o dela fechado ali. Tava conversando naturalmente, peguei um tabletzinho aberto ali, pronto, tá? porque eu cheguei antes, eu cheguei às 2 da tarde aqui, sentei e tal. Não, já abri o meu aqui, não tem problema nenhum, fica tranquilo. Tem um pequeno cabelo branco, depois que você tirar aqui. Não, com certeza, gente. Olha, depois que eu fiz 35 anos... Ah, escondeu agora, ela é rápida, viu? Rápida aqui. Mas tava um pouquinho saliente, mas agora eu vou ter que tirar, tem um aqui, apareceu um... Oh. Mas é o seguinte, ó, eu não pinto o cabelo nem a barba, dá pra notar, obviamente. Nossa, mas eu até achei que era proposital. De vez em quando, você é tão jovem. foi tão jovem, é verdade. Mas são coisas da vida. Mas vamos entrar em detalhes na parte aqui do... que veio no meu DNA, essa carga genética. Mas a gente vai falar agora de decorar outra coisa, né? Que é a casa. E outra, Suza, a gente sabe que a gente passou no momento de transição, no olho da pandemia, a gente não tem problema, o pessoal já está acostumado, só tenta não fazer nada no chão aqui, mas chama o pessoal da limpeza, gente, mas tranquilo. Mas assim, ó, na pandemia, a gente passou apresentando Entre Família. Nós levamos informações aqui, nós passamos durante esses 4 anos juntos. E a gente viu uma transformação do nosso povo aqui mesmo. São 600 funcionários da Rede Novo Tempo, que tiveram a maioria deles trabalhar em casa para que poucos pudessem. Pode trazer água aqui, não tem problema. Obrigada, Matheus é um anjo. E o que aconteceu? A casa chamou atenção, deveria, né? Porque a gente só dormia lá. E agora tem muita gente no home office. Tem muita gente agora, eu tenho que pegar uma vitamina D, tem que ter um cantinho aqui, outra, vou ter que remodelar, porque a gente tem pet aqui dentro, tem mais pessoas morando junto. E aí o que acontece? As pessoas que trabalham com essa arte foram valorizadas, porque a casa sempre deveria ser valorizada, mas agora nós temos um olhar muito mais preciso, porque tem muito mais gente em casa, Suza. E é um modelo que veio para ficar, sabia, Cris? Porque depois da pandemia, mesmo que as pessoas tenham voltado para o presencial, criou-se essa atmosfera do lar. Muita gente fez ali um ambiente, tipo um escritório, né? Deixou tudo mais organizado, porque a pessoa acordava lá, como você falou, ela tinha que trabalhar. Então, se as coisas não estivessem organizadas, a pessoa pirava mais do que a própria situação da pandemia colocou. Então, eu acho isso muito interessante, desse olhar voltado para casa, para as plantas, né? Hoje a gente vai conversar com uma arquiteta que veio diretamente de Pernambuco, só para falar com a gente aqui. Ela não veio de Pernambuco, ela veio de Pernambuco. É Pernambuco. É isso aí, ó. O nosso programa hoje, Sua Casa do Seu Jeito. Hoje você vai aprender algumas dicas e técnicas aqui super sensacionais com a nossa arquiteta para decorar a sua casa do seu jeitinho, de um jeito simples, mas moderno, sofisticado também. Bom demais. Eu não perguntei para a diretora, mas hoje vai ter fotinho ou não vai ter, diretor? Porque o povo... Aê! Então hoje você vai mandar o seu cantinho decorado ou o cantinho que você quer mudar. Você vai falar um pouquinho, vai tirar as dúvidas com a nossa arquiteta. Isso aí. Que ela olha, você vai ver, gente, ela... é uma bênção mesmo. Você vai assim, mas gente, essa menina já se formou, tem cara de menininha. Não, já trabalha na área, trabalha num escritório fantástico, só a gente que envelhece aqui. Mas vamos fazer o seguinte... A gente fale por ti, não fale por mim. Quanto tempo você fica na maquiagem, Suzana? Ai, gente, não Quanto tempo de maquiagem? Suzana, não responda. 10 minutos. Isso aqui é do jeito que você vê, tá pensando que só passou um pó. Ó, meu querido, não... Nem vou contar nada. Vamos dá pro um zoom intervalo? aqui, Gustavo, pra ver, ó. Não tem nada. Exatamente, a pessoa da maquiagem faz um trabalho maravilhoso. Não dá um zoom não, porque senão dá pra ver. Vamos fazer o seguinte, importante agora é decorar o reboco da casa. O reboco da Suza não é o momento. A gente vai para um breve intervalo, já volta para perguntar umas coisas legais para você participar do programa. É isso aí. Estamos de volta, intervalo é rápido por demais. Esse é o Entre Família, de segunda a sexta-feira, às 2h30 da tarde, aqui no Brasil, horário de Brasília, para você em vários lugares, né? Já é noite, você que está, inclusive, acompanhando esse programa por indicação, né? Então, olha, aonde você estiver, aquele abraço. E, como prometido, nossa diretora Aninha deixou
a gente vai, inclusive, fazer uma pergunta para você aí. Você teve dificuldade na adaptação aí, nessa questão toda? Olha, pegou uma partinha ali, eu gosto de decorar esse cômodo aqui, só esse contexto, Cris, eu quero resolver esse escritório que não tem nada a ver com o sofá, mas meu marido não entende e ele tem que trabalhar, porque também ele é o provedor aqui de casa. O que a gente faz com um escritório que se criou do nada, não combina com nada, foi uma necessidade. Aí ele pegou aquele canto ali, até para as visitas vêm, você tem que jogar um pano por cima, joga uma talha, coloca roupa, porque mulher tem esse dom. Mas cansa. Às vezes acontece. Cansa. Tem que dar um jeito. Ó, manda a foto aí do cômodo, do cantinho que você quer decorar, porque hoje a gente tem uma arquiteta que está aqui exclusivamente para te dar algumas dicas. É importante tirar na horizontal, né, Cris? Eu acho que fica melhor a foto. Pega o celular, tira na horizontal, ele deitadinho, manda a sua foto e pergunta, de repente, sei lá, olha, você acha que esse sofá está combinando com essa estante? Ou então você tem um canto lá que está vazio, de repente você quer decorar, não sabe o que fazer, também pode mandar pedindo dicas e orientações. Eu quero saber se eu posso mandar o cantinho lá de casa também? Pode. Já aproveitar grátis essa aula com a Isabela? Mas lembrando que milagre é outro programa. Milagres. A gente, claro, acredita em milagres, somos canal da esperança, mas aqui no que o homem pode fazer. Não, né? só da decoração. Só da decoração? Ignora a bagunça. Vamos focar na decoração. Então tá? vamos lá, foca na decoração. O WhatsApp é o 12 98315 0249. Manda o seu nome, sua cidade, faça sua pergunta. Se tem foto, manda. E se caso quiser também, nós temos o QR Code que te leva para o nosso WhatsApp também, né, Suzy? É nesse cantinho que o meu irmão está ocupado, ó. Neste cantinho, aponta no aqui. Copo, aponta abaixo do copo ali que você vai poder participar conosco através do nosso Hoje WhatsApp. vai ter que ser assim, gente. Bora lá? O tempo todo. Bora, Suza. Vamos lá aproveitar aqui. Gente, é com muita alegria que a gente recebe a nossa convidada de hoje, né, Cris? Pegar água porque também. ela já que tá tomando, né? Vamos tomar. Ela é amiga da nossa diretora, da Ana Isabel, né? Então elas se conhecem, acho que desde a adolescência, a infância, e a gente está aqui nessa festa recebendo uma amiga da Ana Isabel, então a gente vai até se comportar um pouco melhor hoje, né, para receber uma amiga, que já é a nossa amiga aqui também, né? Isabela Brito é arquiteta formada pela Universidade Federal, viu, gente, de Pernambuco, e também é cofundadora da Átrio, que é um escritório de arquitetura em Recife, especializado em interiores e consultoria. E ela veio de lá para conversar com a gente, para falar sobre decoterapia. É um assunto muito legal que a gente vai falar aqui hoje no Entre Família. Isabela, seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, gente. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada mesmo. E bom, Isabela, espero que o prazer continue até o fim do programa, né? Eu acho que pelo começo do programa já falou assim, ó. Gente, peguei avião para pegar esses dois aqui, para falar sobre decoração, gente. Estudei tanto tempo, tem um escritório, mas tem empatia da gente, Isa. Só um pouquinho, vai dar tudo certo, tá em casa aqui. Mas acho que ela tá feliz, né, Isa? Eu queria ver, menino, se eu posso sentar um pouco mais perto da Isabela, arrastar minha cadeira. Será que pode? Eu acho que não. Não, acho que não, então tá tudo bem. Então vamos começar. Já foi feito um negócio chamado televisão, que é um plano de câmera. Eu achei que eu tô tão longe. Só isso, mas tranquilo. Mas se você quiser deitar também. Então tá, vou ter que ficar perto do Cris mesmo. Isa, então vamos começar falando sobre decoterapia. Eu achei muito interessante esse termo, eu não conhecia, mas já gostei. Já entendi aqui a vibe, eu acho que tem muito disso mesmo, que a gente até comentou no programa, né? Desse processo todo fazer um bem danado para a nossa saúde emocional. Com toda certeza. Esse termo, decoterapia, né? Ele se explica, né, por si só. É a gente aliar a arquitetura e a decoração para trazer um bem-estar maior para as pessoas que vão usar aquele ambiente. Muita gente que contrata um arquiteto ou que vê o trabalho do arquiteto, né? Pensa que está só associado a você criar um espaço bonito, com tendências. Isso vai muito além. A gente, como profissional, tem aquele objetivo de criar um ambiente que seja bonito, mas que seja funcional e que contribua para o bem-estar e para a saúde das pessoas que vão usufruir daquele ambiente. Então, esse termo, né, que vem se popularizando nos últimos tempos, principalmente agora, depois do contexto de pós-pandemia, a gente pôde popularizar mais esse termo, esses conhecimentos, para mostrar para as pessoas que decoração ela vai muito além de só deixar o espaço bonito, né? A gente consegue realmente trazer saúde e bem-estar para as pessoas que usam aquele ambiente. Isa, eu vou pegar carona em uma outra profissional, né? Pode pegar. Todo mundo acha que sabe se alimentar, até fazer um exame de sangue, ou até passar por algum problema, tá lutando contra a balança e tal. Aí você olha, você não dá valor nenhum para a Nutri até chegar
e ver o estudo que ela faz. Aí, olha, você tem a vitamina D, aí você tem essa questão toda da D, que é quase um pré-hormônio, a pessoa está lá, né? Aí eu pergunto para você, tem pessoas que às vezes não valorizam a própria casa que tem, porque tem o mesmo costume de deixar uma cor específica e ela não sabe por que não gosta daquela peça. Ou às vezes ela tem um espaço maior, mas a vizinha que tem uma casa menor parece que tem uma fluidez dentro de casa e tal. E às vezes a pessoa não se incomoda e dá vontade de vender, né? Mas aí não tem condições. Quando a pessoa se depara com uma profissional como você e vê esperança em tudo, inclusive no orçamento, ela vê que ela consegue reunir de tudo um pouco, fazer um planejamento para que ela arrume cada peça. Pergunto para você, a pandemia trouxe mais a consciência, porque uma coisa assim, ó, eu digo que é a incompetência subliminar. A pessoa não sabe que não sabe. É complicado, a pessoa não sabe que não sabe. Mas não saber que não sabe já é um contexto, porque você vai num profissional e diz assim, rapaz, eu acho que eu não sei mesmo fazer, vou precisar de um auxílio. A pandemia foi um instrumento que o pessoal diz assim, olha, tem alguma coisa me incomodando, eu vou ter que dar um jeito que eu sozinho não consigo. Essa incompetência, não, que tipo, todos nós temos falta de conhecimento, a incompetência é um contexto mais forte. Mas eu digo, essa questão ficou mais evidente com a pandemia, que a pessoa disse, olha, eu tenho que dar jeito e eu não consigo, eu não sei como fazer, eu tenho pouco espaço, 3 pessoas trabalhando dentro de casa, cachorro, pet. A pandemia foi um instrumento de consciência? Com toda certeza. Nesse contexto, né, que a gente passou nos últimos anos, arrisco dizer que nesses últimos anos foi o maior tempo que a gente passou dentro de casa. Então, a gente teve aquela situação das pessoas ficarem full time o tempo todo, tendo que trabalhar. A casa antes que era um espaço onde você só vinha para dormir, e agora você tem que conviver, tem marido, tem filho, tem trabalho, tem videochamada, tem chefe. Foi naquele contexto que a pessoa chegou e se deparou e viu, parece que não funciona tão bem. Com a demanda também do home office, né, que nem todas as casas estavam preparadas para ter um home office. É como se a pandemia, ela veio para, eu diria que dá um choque nas pessoas, sabe? De você chegar, poxa, mas parece que a minha casa não tem minha cara. Parece que aqui não tem as coisas que eu gosto. Parece que a disposição dos meus móveis não atende à rotina que eu levo. Então, nesse momento, a gente foi bem solicitado e quem se posiciona, né, que rede social ajudou muito a gente a poder levar dica, poder orientar e abrir esse canal de comunicação mais direto com as pessoas. Nossa, impressionante como esse modelo, né, Isa, veio para ficar. E eu acho que teve também, assim, uma questão da mídia, né, de colocar esse olhar mais voltado para casa, né, porque era a realidade que a gente estava vivendo, tudo ali trancado, né, dentro de casa. E eu falo que veio para ficar porque agora, mesmo que a gente tenha um modelo presencial, muito se permitiu. Então, assim, às vezes uma reunião, né? A gente faz uma videochamada, uma reunião de casa, aí você quer aquele fundo bonitinho, né? Porque agora você não quer mais uma parede branca, não quer dar para nenhuma bagunça, você quer arrumar ali atrás, porque tem um enquadramento ali, principalmente para quem trabalha, né, só de casa. Eu queria te perguntar sobre as cores. Como que a gente, como as cores elas estão interligadas com sensações e como que a gente pode escolher o nosso cantinho? Porque, obviamente, tem a questão do gosto de cada um, mas as cores, elas dizem coisas, né, Isabela? Claro, claro. Quando a gente fala de como pintar, como escolher as cores para compor o ambiente, a gente sempre vai levar em consideração o que aquela cor comunica e o gosto pessoal da pessoa que vai usar aquele ambiente. Isso. Então, quando a gente pensa assim, em cores mais quentes, que tem um fundo mais quente, que a gente vai para tons terrosos, amarelo, laranja, são cores que vão comunicar mais vivacidade, mais energia. Quando a gente vai para tons mais frios, como o azul, o cinza, até mesmo o preto, que ele é aquela cor que todo mundo acha que é neutra, né, que dá em tudo, mas são tons que vão comunicar mais sobriedade, mais tranquilidade. Está muito associado no jogo do que a pessoa quer para aquele espaço, de como ela quer usufruir, o que ela gosta e o que aquilo comunica. É como se fosse assim, eu não consigo te dizer, pinta a tua sala desse jeito, se eu não sei como você usa, como é a rotina da sua família e qual é o seu gosto também, né? Não adianta nada a gente querer pintar o ambiente todo de azul e a pessoa não suporta azul. Tem que entrar num ponto em comum. Então, a gente tem essa questão da personalidade da pessoa, o que o canto, né, aquele modelo, aquele cômodo, ela quer fazer ali. Aí eu pergunto para você, por exemplo, né, a pessoa ela quer um canto para ler,
Tem pessoas que não gostam muito de luz, outras gostam de luz. Mas aí tem um jogo de cores também, porque um ambiente que você você quer relaxar, aquilo quer te trazer um pouquinho mais de paz. Você pega, por exemplo, uma criança que tem dificuldade para dormir. A cor do quarto influencia para deixar algo mais pesado? Eu estou perguntando porque são os corredores e a gente teve outros profissionais aqui que são da área de criação dos filhos, área da psicologia, que também validam. Agora nós estamos diante de um profissional que trabalha com as cores. Então, hoje em dia está tudo aberto para justamente vestir essa casa de acordo com a necessidade da pessoa. Pergunto, nessas duas situações, claro que eu peguei de exemplo, um canto de leitura e, por exemplo, um cantinho para o filho dormir ali que tenha esse ambiente, essa cor, ela pode influenciar no sono da criança, por exemplo? Influencia, com toda certeza. Tanto a cor que a gente vai encontrar em móveis, paredes, até na própria cor da iluminação. Quando a gente pensa no espaço, por exemplo, de leitura que você trouxe, quando a gente senta para ler em casa, ou é numa situação de estudo, que você tem que estar mais concentrado, ou numa situação de relaxamento. Então, aí, a gente precisaria analisar qual das duas situações seriam. Quando a gente pensa, talvez, numa situação de trabalho, aí a gente pensa num lugar onde tenham cores mais claras, tons mais sóbrios. A iluminação, se for realmente num local para você estar concentrado, estar focado, uma iluminação de neutra para fria. Agora, se for um canto de leitura, para você encarar como um hobby, um momento de descontração, aí a gente vai para tons mais terrosos, tom de madeira, uma iluminação mais amarelada, que vai remeter a esse conforto, esse aconchego. A mesma situação no quarto de uma criança, que você quer que ali ela se sinta acolhida, protegida. Então, a gente pensa tons que vão remeter a essa sensação de aconchego, tons pastéis, piso amadeirado, móveis amadeirados, a iluminação indireta, né, que não é aquela luz onde o foco vai direto na pessoa, mas ela bate no forro e é refletida, aquele tonzinho da luz mais quente, neutra para amarelada, alaranjada. Tudo isso cria aquela atmosfera de conforto e de aconchego para que a criança relaxe, possa ter uma noite de sono tranquila. Nossa, tudo isso vale interfere. pra gente. Eu, por exemplo... Desculpa, gente, tá difícil. Olha, por isso que eu falei, gente, orem por mim para eu chegar viva até sexta-feira. Podia fazer um cantinho do hospital nessa casa. Né, um cantinho do hospital, verdade. Ou então eu deveria estar no hospital, né? Mas vamos lá. Com essa coisa toda da pandemia, né, muitos objetos, assim, ganharam evidência. E o dimmer, acho que é o nome certo, né, Isabela? Isso. Eu virei super fã do dimmer, para fazer a criança dormir e para a gente também dormir. Então, você começa com a luz ali, arrumando ela, vestindo roupa, depois você abaixa a luz. É onde você tem o controle da luz. intensidade, né? Gente, da fantástico, luz. demais. Para quem trabalha com vídeo sabe que isso é fantástico, né? Mas, às vezes, uma luzinha com dimmer para vídeo é mais cara, aceito doações, um beijo para você. Mas agora, Suza, tem gente que vai entrar na nossa roda de conversa aqui, né? A gente vai convidar agora a Natália Carvalho, estudante de psicologia. Ela passou por um processo de mudança. Ela vai contar um pouquinho como que ela adaptou a casa dela para ela poder trabalhar. Natália, boa tarde para você. Seja bem-vinda aqui no Entre Família. Oi, boa tarde. Obrigada. Nath, então assim, ó, você se mudou para São Paulo e você queria terminar a faculdade em outra cidade, era isso? E aí você teve um processo de adaptação, de mudança com estágio. Esse estágio era home office. Conta para mim como é que foi. Isso, eu vim para São Paulo porque eu já estava na metade do curso e entendendo o que eu queria ali seguir como carreira, eu entendi que São Paulo seria o local ideal para eu conseguir ingressar na área que eu queria. E o objetivo de estar aqui era justamente encontrar as oportunidades que São Paulo oferece. E acabou que, no final das contas, eu consegui a oportunidade que eu queria, por enquanto, como estágio, mas remoto. E aí eu vim para cá para aproveitar as oportunidades na cidade, consegui um trabalho remoto, não estava preparada para isso, mas tive que me adaptar. Oi, Nath, tudo jóia? Agora eu fico pensando, né, tipo... Você não desenhou isso, surgiu como a pandemia criou isso, né? Aí nós temos essa questão toda do estilo de vida. Agora nós já absorvemos o home office, né? Muitas empresas estão fazendo aquele chamado co-work, desistiram da estrutura,
mandaram todo mundo para casa, principalmente essas questões assim ligadas à tecnologia, né? Deu liberdade para as pessoas também morarem onde quiserem e tal. Mas o que acontece é o seguinte, a gente tem pouco conhecimento sobre isso, né? A gente tem pouco conhecimento do que é trabalhar. Nem todo mundo também tem a disposição de uma peça só para o escritório, né? Eu mesmo. Eu tenho um filho, né? Tem o quarto dele, o outro quarto eu transformei num escritório. Mas a minha esposa também trabalha, aí ela faz o escritório dela na mesa. Se vir mais um filho, né? Vou ter que trabalhar no banheiro, mas vai dar tudo certo. Mas eu pergunto para você, como é que você fez assim, pronto, vou ter que trabalhar em casa. A questão toda é o seguinte, o pessoal acha que trabalhar em casa a gente não tem que entregar as coisas. Você tem que entregar, você tem que estar concentrado. E se você não tem ainda uma estrutura lá dentro, muita coisa pode fazer você perder o foco. O sono, a rua, o celular. Primeira coisa que você falou, tudo bem, vou adorar. Você tinha uma predisposição a querer trabalhar em casa ou foi na contramão? Segundo, como que você começou a desenhar a sua casa para te receber agora, não só como aquela que vai dormir, o sofazinho fofinho, não, mas a funcionária agora que entra em campo dentro de casa. Sim. Em primeiro lugar, eu não tinha expectativa de trabalhar 100% remoto. Eu sabia que era uma possibilidade, mas eu pensava numa possibilidade mais do híbrido, em que eu podia ir em alguns dias, outros dias ficar em casa. Mas como você comentou, a minha empresa justamente aderiu a esse movimento. Antes da pandemia, ela tinha alguns escritórios, durante a pandemia fechou todos e agora não tem mais escritório físico. Então, todo mundo que trabalha é 100% remoto. E como que eu me adaptei, né? Eu não, como eu falei, né? Eu não tinha expectativa de trabalhar 100% remoto, então eu não tenho na minha casa um quarto separado em que eu posso fazer de escritório. Então, o meu escritório é no meu quarto. Então, eu tenho que dividir aqui entre o meu quarto, descanso, e o meu escritório, que é o meu local de trabalho, de produtividade. E aí já entra uma dificuldade em saber separar as coisas. E tem 2 pontos de dificuldade aqui, né? Em primeiro lugar, entender que é o meu local de trabalho e que eu preciso trabalhar, que eu preciso ser produtiva, mesmo que a minha cama esteja ali atrás, me chamando às vezes. A tentação. Mas eu tenho que focar. A tentação é grande, mas eu preciso focar. Mas também tem o outro ponto, né? O contrário disso é eu enxergar o meu local de descanso como o meu local de trabalho e não conseguir descansar. Porque quando a gente trabalhava no presencial, a gente tinha mania de levar trabalho para casa, né? Muitas vezes. No trabalho remoto, não existe levar trabalho para casa porque você está em casa. Então, o trabalho que você leva para casa são as horas a mais que você passa trabalhando, porque às vezes você não sente que está trabalhando, como você não está no local físico, né? Numa empresa, num escritório, você está na sua casa, então um pouco mais de conforto, com certeza, e você acaba, às vezes, trabalhando muito mais. Isso acontece de vez em quando comigo, eu acabo ultrapassando os meus horários, porque eu estou em casa, e aí eu não vejo o horário passar, estou aqui quando vejo, já estou trabalhando demais, e esqueço que esse também é meu espaço de descanso. Então, tem esses 2 pontos de dificuldade, né? Do precisar focar, mesmo que você esteja no ambiente de descanso, mas também precisar descansar, mesmo que você esteja no ambiente de trabalho. Ô, Nath, e você chegou a fazer alguma adaptação no sentido de decoração para que, não sei, de repente, minimamente você conseguisse fazer esse tipo de separação mesmo usando o mesmo ambiente? Então, eu estou nesse processo ainda, inclusive achei bem interessante, já estou achando bem interessante aí as dicas que estão sendo passadas, mas eu acredito que o mais importante para mim foi tentar deixar tudo o mais a minha cara possível. Então, coloco uma decoraçãozinha ou outra, tento manter o mais organizado possível, coloco alguns post-its, né, para servir como lembrete, que fique de forma visível, que eu consiga enxergar. Então, foi essa maneira que eu encontrei. O móvel também, comprei um móvel que eu achava que era minha cara e que ia combinar com o meu espaço. Tudo isso dentro do que eu consigo até então, né? Porque faz pouco tempo que eu comecei a trabalhar no modo 100% remoto. Então, aos poucos, eu estou adaptando meu espaço para ficar funcional e para que eu consiga também. Nath, obrigada pela sua entrevista, pela sua participação aqui no Entre Família. Essas coisas de decoração, né, elas têm um valor significativo, né, Isabela? Mas aos poucos as coisas vão se ajeitando. Sucesso para você nessa empreitada. Obrigada pela sua entrevista.
Obrigada. Olha, por falar em orçamento, vamos falar sobre money. Porque tudo... Só falar uma coisa, cabeça boa da Isabela. O bom é que todo mundo tinha que ter olha, uns 2 semestres em qualquer faculdade de psicologia, tá? Eu acho, analisando uma Entre Família aqui toda, vai ser contador, psicologia, 2 semestres. Vai ser professor, psicologia, 2 semestres, para dar uma organizada. Você viu a visão? Deveria mesmo, a gente só tem uma visão dela disciplina. primeiro que ela construiu a questão comportamental dentro de casa, Suzy. Olha, eu não posso, a Nath, né? Eu não posso, agora, eu tenho que dividir as coisas, porque, gente, eu não tenho como, o trabalho está em casa. Né? E aí ela falou, eu não estava com essa visão, agora eu estou aqui em casa. Falou sobre rendimento, fez um cálculo de alguém maduro, né? De alguém maduro. Então, eu acho que a psicologia dá uma forcinha para deixar a cabeça mais legal. E até essa questão toda, Suza, eu pergunto, quantas pessoas chegam sem saber para um profissional como a Isa? Tipo, não chega com a cabeça organizada. E a Isa tem que dar um pulinho na psicologia para trazer a pessoa para o chão. Porque ela está pedindo alguma coisa que... Sabe aquela criança que está falando assim, me dá a faca, mãe, que eu não vou me cortar? E a Isa, mais madura do contexto, fala, isso talvez não combine com você. Senão... Porque a pessoa deve pegar aqueles recortes de TV ou vai no Pinterest e vê uma coisa que não tem nada a ver com a estrutura, sabe? Então, trazer... Não, eu salvo bastante coisa no Pinterest, só talvez não tenha o recurso para todas as coisas que eu salvo no toda Pinterest. Referência é importante, mas assim, se a pessoa não tiver com a cabeça organizada, é bucha, né? Olha, a gente continua esse bate-papo aqui e depois a gente vai conversar com a Isabela para tentar entender essa questão de orçamento mesmo, né? A Nath foi uma entrevista muito boa e ela está se adaptando aos poucos, porque também não é fácil ter esse recurso financeiro para conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Mas não se preocupa, a gente vai falar sobre decoterapias que sejam acessíveis aí para você com algumas dicas importantes, tá bom? A gente vai para o intervalo, tem dinâmica ainda, né, Cris? Hoje... Temos 2 dinâmicas preparadas especialmente para você. Então não saia daí não, Entre Família volta já. Entre Família está de volta. Que bom que você está aqui juntinho da gente, viu? É sempre muito bom estar entre família, aprendendo com você aí de casa. E por falar entre família, olha só o que eu tenho em minhas mãos. Por tanto tempo a gente falou, né, sobre a edição dessa revista aqui, da Esperança. Essa edição ela é novíssima, acabou de chegar e particularmente é um dos temas assim favoritos do meu coração quando a gente fala aqui no Entre Família, que é falar sobre educação de filhos, né? Maternidade, paternidade. Eu sei que são muitos desafios, mas eu ouso dizer que as bênçãos elas excedem, transbordam qualquer desafio que a gente enfrenta, né? Mas é claro, né, há contextos, situações que elas precisam ser levadas em consideração e muitas vezes a gente se sente despreparado como pais, né, para poder educar. Às vezes lá pequenininho a gente se descabela pensando que tipo de papinha que a gente vai fazer e quando vai crescendo, minha gente, a gente percebe que as questões elas são bem mais amplas do que escolher entre uma banana, um mamão, uma abóbora, né? Aqui nós temos esse material feito por Darleide, olha só, pais preparados, filhos de caráter. Nesse material você vai encontrar coisas como castigo faz bem? A gente já até discutiu sobre esse assunto aqui no Entre Família. Quem viu, viu, mas quem não viu está no NT Play. Então você vai descobrir aqui métodos saudáveis para você trabalhar na educação do seu filho, a forma certa de repreender. Esse é um assunto que rende bastante tema, bastante discussão, mas vale a pena você ler o que está escrito aqui nesse material. Aqui fala sobre ensinar o seu filho no caminho certo, que pai, que mãe que não quer ensinar o filho, né, no caminho certo. Mas a questão é, sabemos nós o caminho certo? Fica aí o questionamento. Filhos rebeldes, o que fazer, né? A gente senta numa roda e fala, meu filho está muito rebelde, tudo que eu falo é não, falo para fazer não faz, e aí vira aquela confusão. Será que tem como? Tem uma certa de lidar com a indisciplina? E por aí vai. Essa revista, especialmente, né, Cris? Eu acho que é a revista preferida, pelo menos do meu coração. É uma delícia estudar sobre educação de filhos. Então, a Darleide colocou aqui vários temas, como esse que eu comentei com você. E no decorrer de cada capítulo, ela coloca também algumas referências bíblicas para que você aprenda, né, como a Bíblia aponta esse caminho da educação dos filhos. Separou um lugarzinho para você responder algumas perguntas. Está um material incrível. Como que você pode adquirir? É muito simples. Pega o seu telefone agora. Liga aqui para a gente. DDD é o 12 21 27 31 21.
Tá passando aqui, ó, no seu vídeo, esse número você liga, você conversa com a nossa equipe e vai receber essa revista aí na sua casa. Outra forma que você pode também pedir esse material gratuitamente, lembrando sempre, tá? Pelo DDD 12 98244 4449. Nesse você manda um oi, fala que quer receber a revista aqui sobre educação de filhos e recebe também um link para fazer o seu cadastro, tá bom? E é o seguinte, Cris, eu tô sabendo que a gente vai preparar uma semana pra lá de especial para falar sobre isso. Olha, gente, é uma semana assim, ó, pais preparados, filhos X. Na segunda-feira a gente fala um tema, na terça-feira outro tema, mas sempre partindo dessa premissa, não é, Cris? Pais preparados, nós temos filhos aí com vários desenvolvimentos, não é mesmo? Verdade, Suza. Vamos pegar pilares especiais dessa revista, desse guia de estudo. Vamos ter especialistas aqui. Trabalhamos 5 temas, né? Essa questão da obediência. Olha, a gente tem um atraso muito grande cultural, né? De falar de sexualidade com os nossos filhos. A questão da proteção, né? A criança que está desobediente. Como que a gente pode corrigir com amor. São temas que, olha, eu quero aprender. Trabalhamos aqui várias vezes, mas esse guia vai dar um reforço. E olha só, a gente pensou assim em profissionais contados a dedo para participar dessa semana. Então coloca na agenda. Aninha, a nossa semana vai começar dia 24, né? E vai até o dia 28, isso mesmo, ó. Do dia 24 de abril. Agora, Cris, claro, já devia estar na tua geladeira aí, no teu celular, no teu WhatsApp. Dia 24 de abril até o dia 28. Que horário? Por favor, acorda, né, Dona Maria? Você sabe que é às 2h30 que o nosso programa começa, está chegando agora, é das 2h30 às 4 da tarde. Dia 24 começa essa semana especial para a gente poder abraçar ainda mais esse guia que está quentinho, tá? Lançamento que você, Anjo da Esperança, para você que fez essa doação agora em março, e um canal, né, uma rede que é sustentada por doações nesse projeto que é o Anjos da Esperança, mãos que transformam vidas. Fechou? E é graças a você que a gente ajuda até a decorar a sua casa, a melhorar o ambiente de trabalho, que a Novo Tempo, ela está interessada justamente em você ter qualidade de vida e esse programa ser relevante aqui, tá bom? Não é só blá, 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 não. A gente gosta de dar risada, a gente chora junto. Os apresentadores são meios assim, né? Meio louquinho, mas Jesus está na causa que vai dar tudo certo. A gente ama você. Falando em amar, né? Abraçamos aqui a nossa veio de Pernambuco, mas não é pernambucana? É pernambucana? Então tá tudo certo, né? Então tá tranquilo. Veio de Pernambuco e é pernambucana. E aí, Isa, a gente fala, né, que essa questão da decoração como terapia, decoterapia, não é assim pura e simplesmente, né? Porque a gente fala assim, quando a gente fala, vamos pegar um arquiteto para trabalhar, acha que ele vai decidir as cores e acabou, né? E você falou muito ali da fluidez desse trabalho, a organização dessa peça para deixar ela funcional, que é uma palavra que vocês usam muito. Ela não é pura e simplesmente essa questão rasa de uma terapia pelas cores. As cores são primordiais para o nosso ambiente, mas não é muito além, né? Com toda certeza. Quando a gente pensa na organização do espaço, a gente leva em consideração tudo. O espaço que a pessoa tem disponível, a dinâmica da casa, com que a pessoa se identifica, o que a pessoa gosta, o que ela tem para colocar naquele ambiente. Então, é uma coisa que talvez só a gente mesmo que trabalhe consiga ver o todo e saber como a gente pensa em cada detalhe. Quando a pessoa contrata, é que a pessoa realmente vê como tudo é pensado, cada coisa tem um porquê, tudo está ali para chegar a algum lugar. E cada projeto é único, não é quer dizer que a Isa vai chegar e dizer assim, não, você vai começar a gostar disso, não, ela vai fazer um briefing, ela vai fazer uma leitura de que você quer, porém ela vai organizar no seu orçamento e da forma correta. Isso não quer dizer que você não vai ter suas vontades atendidas. Vai de maneira organizada para que tenha fluidez e você fala assim, nossa, que negócio legal, a Isa é fantástica. É isso aí, né? Agora, Isa, vamos fazer o seguinte, vamos pegar alguns pilares aqui. Eu sei que você de casa está mandando foto. Se você não mandou a sua foto, sua dúvida, já a gente vai tirar, tá? Se acalma aí, vai colocando um chazinho, é só se acalmar. O WhatsApp é o 12 983 15 0249, já a sua foto. Aqui, a nossa produção fez alguns pilares mesmo para a gente poder entender, né, essa palavra por completo e você poder esmiuçar, né? Vamos fazer o seguinte, vamos virar aqui o nosso primeiro pilar, ver se está certinho. Pronto, está aqui, ó. Organize os objetos. Como é que é essa organização inicial, Isa? Quando a gente fala de organização de objetos, Cris... tem uma tela, por isso que você falou de imagem, é isso? Isso, eu trouxe alguns projetos para a gente chique, ilustrando. Agora você está usando a dinâmica aqui, ainda pedindo tela. Comande. Posso ficar à vontade? Pode ficar à vontade. Pronto. Quando a gente fala de organização de objetos, é muito associado ao que a psicologia já fala,
de como a organização do ambiente externo Fica do cantinho lá que eu vou espiar daqui para aprender. Pronto. Como a organização do ambiente externo reflete no nosso ambiente interno. Da mesma forma como o nosso ambiente interno reflete no nosso ambiente externo. Então, quando a gente faz um projeto e pensa onde colocar cada coisa, onde amarrar, deixar tudo à mão, porque organizar não é só guardar, é estar à mão para a pessoa que vai usar, é facilitar o manuseio nesse espaço. E aqui foi um caso de um escritório que a gente projetou, né? Esse aqui é um home office que era para um casal. Então, como a gente colocou aqui, a gente organizou todo o acervo de livros que eles têm, que aí era uma demanda muito forte, eles sentiam que a casa sempre estava muito bagunçada, porque os livros ficavam por todos os cantos. Então, aqui a gente atrelou a organização dos livros deles com a estação de trabalho. Muito legal, aqui tem uma parte de recados, né? Uma parte de recados, aqui tem a parte de trabalhar. São 2 pessoas que estão trabalhando. 2 pessoas. Tem uma impressora que serve os 2. Então, muita coisa que eles queriam guardar também. Isso, aqui é porque não está dando para ver, mas é que a gente também colocou um gaveteiro, que é para poder ter caneta, lápis, tudo à mão. E aqui era uma demanda deles que, como tem muito livro, para estar limpando sempre, tirando poeira, ficava aquela rotina cansativa. Então, o que a gente fez? Colocou portinhas de vidro para que eles pudessem continuar vendo os volumes, mas diminuir a quantidade de pó, de sujeira que pega nisso. Então, quando a gente fala em organizar objetos, não é só guardar, é melhorar a dinâmica de quem vai usar o espaço, é melhorar a rotina, é melhorar tudo. Falando em melhorar a rotina, melhorar a dinâmica, como a gente tem a necessidade da tela e ouvindo a nossa profissional, olha o que aparece aqui pra gente. Você está brincando, rapaz, a gente coloca em prática. A gente estava num outro espaço, a mesa já apareceu aqui, do lado da tela, porque isso está precisando, meu Brasil. E isso é dinâmica. Primeira questão é organizar os objetos. Oxe, agora a segunda tela aí, vamos ver. Olha que coisa aqui, você já tem essa questão do closet aí, né? Isso do closet, que quem tem, né, espaço em casa para dedicar um cômodo para isso, ajuda demais na organização de sapato, de roupa. Aqui, no caso dessa cliente, uma coisa que a gente via muito era a necessidade de lugar para guardar sapato. Então, o que é que a gente faz? A gente, sempre no processo de briefing, né, que a gente vai entender qual é a necessidade do morador, não queria um closet com portas, queria muito espaço para guardar roupa no cabide, espaço para sapato e tudo. Fácil manuseio. Fácil manuseio, então. Gavetas para sapato, gaveta para roupa, varão, penteadeira também com o gaveteiro, porque era a necessidade de não ter aquele tanto de maquiagem exposta. Era para ficar aquela bancada mais livre. Então, a gente escuta tudo e tenta organizar dentro do que o cliente solicita para que o espaço fique bonito, funcional e atenda a todas as necessidades. Bom demais. Vou te fazer um pedido agora, então, isso. Ó. O nosso cliente, chamada Aninha, nossa diretora, ela falou que a gente tem 7 minutos para esses 3 pilares. Então, Nós vamos organizar o nosso tempo para o nosso telespectador, para que você possa mandar suas fotos também. E a gente não exceda o tempo, então nós vamos agora manusear o tempo com você. Me ajude, por favor. Vamos agora a você de casa. Segura, né, Brasil? Eita, bora lá. Priorize a luz solar e plantas. Essa vitamina D, a qualidade de vida tem a ver com essa luz, com as plantas. O que elas agregam nesse ambiente, Isa? Cris, tudo que vá rememorar a natureza, que conecte a gente com a natureza, melhora o nosso estado de espírito. Pensou em algo perfeito, a gente pensa na criação. Então, tudo que conecte a gente com isso de mais natural e que a gente consiga trazer para o projeto, traz uma maior qualidade de vida e mais bem-estar. Nesse projeto, por exemplo... Que lindo! Isso aqui é um apartamento onde ela tinha todo esse janelão e queria muito que a gente trouxesse plantas para dentro de casa. Então, o que a gente fez? Colocou um jardim vertical, onde é que ele se retroalimenta, né? Ele mesmo é irrigado. E nessa parte da janela, a gente optou por usar uma cortina em voal, que é aquele tecido mais fininho. Você esquece o blackout, que ele tampa tudo, e esse tecido mais fininho, ele filtra a entrada de luz solar no espaço. Então, assim, você nem perde e nem fica aquele espaço com muito sol que fica desconfortável. Muito legal. Gente, quando você tem esse contexto e é pensado, você veste sua casa, o cantinho, às vezes não precisa de muito espaço, mas precisa de fluidez. E aí, quando você pega a sua necessidade e tudo mais, é uma benção. Vamos fazer o seguinte, tem mais uma tela aqui, e esse projeto aqui tem plantas também. Como é que foi pensado aqui, hein? Esse é o mesmo projeto que aqui a gente usou muito... outro lado. É outro ângulo, isso, outro ângulo, onde a gente colocou aqui 2 plantas maiores e
Tem como voltar a Tem, outra pode foto? voltar outra foto para a gente poder ver, que ela vai, eu acho que vai querer comentar essa extensão. É só fazer um linkzinho aqui, pronto, que a gente consegue ver o detalhe do jardim vertical. Nesse projeto a gente deixou as plantas só nesses 2 pontos. Naquela outra foto da sala, que a gente via as 2 plantas verticais, a gente também usou espelhos orgânicos. Todo parte desse projeto a gente optou por isso. Valorizar a luz natural dele, trazer a vegetação e se aproveitar das curvas, né? Que isso também melhora muito o estado emocional de quem habita o espaço, ter contato com essas formas mais orgânicas. Aproveitar a carona, porque é justamente o nosso outro O pilar nosso aqui, porque a próximo Isa está tópico. economizando, está sabendo usar o tempo aqui, porque ela já é acostumada a pegar, né, batata quente, que os clientes chegam para ela. Vamos ver se está aqui. Vamos lá. Ah, surpresinha para Invista nas você! Ah, achei que não ia virar. Invista nas curvas. Isso aqui para mim é novidade. Por quê? São estudos, né? Hoje a gente tem a ciência ajudando muito o trabalho de arquitetos e são estudos e mais estudos que comprovam que formas retas, elas causam emoções mais bruscas em quem vai usar aquele ambiente, dá aquela sensação de medo, de atenção. As formas curvas, elas já nos remetem mais a essa coisa de conforto, de aconchego. Então, tanto naquele projeto que a gente conseguiu colocar no banco, né? Mas não é todo mundo que consegue investir em imobiliário. Então, nesse aqui, por exemplo, a gente colocou na pintura. Essa cliente, ela queria um mural desenhado, né? Uma coisa mais exclusiva. Então, as formas curvas a gente trouxe aqui para essa parede. Ou seja, dá para ter contato, né, no 2D. Não precisa realmente ir para o móvel, para o 3D, para ter isso dentro de um projeto. Gente, que legal esse estudo, hein? Que legal. Você de casa deve estar aprendendo legal. As curvas mudam o olhar, gente. Você querendo fazer isso sozinho, dona Maria, não dá jeito, vamos melhorar, vai dar certo. Já a gente vai falar sobre dinheiro aqui para ver se é caro, né? Vamos embora, mas às vezes o que é caro que é investimento. Mantenha suas memórias, porque parece que a Isa vai entrar no lugar, vai destruir tudo onde criar os meus filhos. A gente tem muita coisa, tem coisas que é da minha família, que é cultural, e a Isa colocou um projeto bonito, mas eu não me enxergo nesse projeto, mas existem memórias e com certeza isso é levado em conta, né, Isa? Com toda certeza. Quando a gente fala em memórias, as pessoas pensam muito em fotografias, elementos que estão na família há muito tempo, só que isso vai além. Nesse projeto, por exemplo, isso foi a suíte de um casal e o marido, ele acabou falecendo de Covid durante o processo e ele tinha um hábito muito particular que era assistir TV de lado. Por isso que a TV está do lado da cama e não de frente. Durante o processo de briefing, ela falou, se botar de frente, ele vai virar a cama e só vai assistir de lado. Quando ele, infelizmente, faleceu, a gente entrou num consenso de manter isso no projeto para que ela pudesse estar sempre relembrando na memória do marido e de um costume que eles tinham, de um hábito de quando iam dormir. Então, essa coisa de manter a memória viva, ela vai muito além de objeto, vai de rotinas, de hábitos, de rituais, né, ali entre o casal e tudo. Então, esse projeto eu trouxe porque ele é muito especial para mim, da cliente, né, optar, não, vamos manter assim que eu quero lembrar dele sempre que eu for dormir. Que lindo, Isa. Legal que é um projeto que te tocou também. Nossa, demais. Isso também demais. ressignifica muito a nossa profissão, a valorização com que você leva um respeito, né? Você vê aqui um projeto lindo. Eu, olhando esse projeto, ele não ia me representar nada, mas você vê o quanto que agora essa foto me traz, porque ele carrega uma história onde uma posição de uma TV me traz a figura de alguém num quarto, algo representativo, né? Falando sobre pandemia, o quanto aquele conceito, você vestiu aquele quarto, aquele casal com um projeto especial. Muito legal. Achei muito bacana. Vamos fazer o seguinte, hein? Você viu que até a Isa está emocionada aqui com a gente, o quanto o amor na profissão, ele faz uma grande diferença. Para você que tinha uma outra ideia sobre arquiteto, você viu que quando a gente tem coração e ama o que faz, você vai ser vestido justamente com toda essa delicadeza e esse amor que uma profissão tem que ter. Você está mandando foto, seu João? Ô, seu José, e aí? DDD 12 983 15 0249. Vamos dar um jeito nessa sala. Eita, agora tem 3 cachorros. Tudo dentro de casa e tal, qual o cantinho, tá roendo tudo o tapete, como é que a gente vai fazer? Calma, respira fundo, aqui é o canal da Esperança. A gente vai para um breve intervalo, já a Isa vai dar jeito aqui, tá? Não sai daí, a gente volta já. Pedro e família, está de volta, estamos aqui num cantinho muito especial, com aguinha, quem sabe uma hora
né, um bolinho, um chazinho, um suquinho. Se bem que chazinho já tem no programa, mas eu acho que ultimamente está ficando sem o nosso chazinho aqui. Estou aqui com a nossa especialista, a arquiteta Isabela, para quem está acompanhando o programa. A gente veio para esse cantinho para fazer mais uma dinâmica para você ir de casa. E agora, né, Isa, com dicas práticas para redecorar a casa com o que você já tem. Eu falava sobre dinheiro, né? Porque realmente, quando a gente pensa em decorar, né, Isa, hoje o mercado está muito voltado para isso. E as coisas têm um preço, assim, interessante, né? Com toda certeza. Então vamos lá, Isa. Como que a gente vai aprender a redecorar a casa com o que a gente já tem? Temos uma primeira situação aqui na tela. Pode colocar pra gente. A Isa tem aqui o antes e depois de alguns lugares da casa, é isso, né, Isa? Isso. Aqui. Eu trouxe a situação de uma sala, né, onde a gente pudesse fazer modificações pontuais, mas mesmo assim trazer um novo astral para essa sala, certo? Tá. Aqui a situação é sofá, alguns quadros na parede, uma mesinha lateral e almofadas. Essa seria a situação inicial, né? Como um projeto viria para a gente ou como o pessoal aí de casa poderia ter essa situação e depois a gente vê com as modificações, né? Esse já é o antes. Esse é o ótimo, antes. Né? Sempre dá para melhorar, sempre dá para melhorar. Então vai lá, vamos ver. Pode colocar a próxima foto então, diretora, que daí a gente vai falando cada tópico das alterações que foram feitas. É verdade, olha só. Pode falar, Isa, o que você mudou aí primeiro? Aqui foram coisas realmente pontuais para o pessoal de casa pensar assim, consigo fazer isso hoje. Tá. Aqui eu coloquei só uma pintura de meia parede, nesse tonzinho de verde, porque nessa varanda o revestimento dela já era numa pedrinha verde, ali no fundinho dá pra ver. Ah, verdade, gente. Então, gente, isso acontece muito, sabe? Se apropriem daquilo que já tem, daquilo que não dá para ser mexido. Não esquece o que já existe, não. Pega isso e integra nessa nova reorganização que você vai fazer. Volta, então, Ana Isabel, desculpa aqui, Isa, pra gente ver de novo esse verdinho. Volta a primeira foto. Olha lá, isso. Ó. Não tinha. Olha que deu um tom muito legal. Isso, aí, gente. Aí depois, a foto depois. Pronto. Passou ali meia parede de verdinho. Tá. Mudamos a capa das almofadas para trazer um pouco mais de cor. E aqui nas escolhas, o que eu fiz? Botei algumas almofadas verdes para casar com o verdinho da parede, uma ali em terracota e rosinha para casar com os tons dos quadros. Verdade. A gente puxou a mesinha lateral para cá, para abrir espaço para você colocar uma planta, né, algo de maior porte, e um tapete no chão. Porque tem até gente que fala, né, não gosto do meu piso, gostaria de trocar meu piso, mas o apartamento é alugado, ou não estou com dinheiro para isso. Não precisa realmente tirar, mudar tudo. Só de você colocar um tapete já dá um novo ar, você já consegue mudar esse espaço. Então aqui seriam essas coisas mais pontuais, pintar uma meia parede, novas capas para almofada, um tapete e reorganizar esses objetos que você tem. E dá para aproveitar assim, Isa, materiais que não necessariamente já tinha no sentido de decoração, mas que estão lá jogados, por exemplo, madeira? Dá, claro. Claro que isso aí, para você reaproveitar, às vezes, precisa de uma destreza para você trabalhar com aquele material e transformar ele em outra coisa. Mas se você já tem, ou até criar um novo hobby, né? Tem gente que gosta de descobrir novas atividades, isso dá tranquilamente, não precisa ser pegar uma mesa e reformar essa mesa. Tem gente que tem alguns pedaços de madeira, faz um banquinho, faz alguma coisa, faz nichos e usa para decorar o ambiente, dá tranquilamente. Às vezes até umas bolachas assim, né, para colocar a planta, pendurar a planta. Isso, acho fica interessante lindo, essa customização. Eu queria falar duas coisas com você. Eu queria voltar no tapete e depois falar sobre iluminação. Certo. Que inclusive nessa a gente vê um ambiente bastante aconchegante, assim, eu acho que a iluminação ela tá contando ali. Vamos falar de tapetes? Esse é um que me parece, Isa, não sei se eu estou muito por fora, né, mas que está em alta, que é o sisal. Isso. Eu tenho achado uma proposta, assim, muito interessante. Eu queria que você falasse dos diferentes tipos de tapetes e se eles trazem algum tipo de atmosfera. Eu tenho uma sensação de que aqueles tapetes mais peludinhos, eles trazem muito aconchego. Não sei porque eu acho gostosinho, né? Parece que quando eu olho para o sisal, eu vejo um ambiente mais... não mais frio, mas um pouco mais frio. Mas parece que o sisal deixa o ambiente meio organizado. Enfim, os tapetes, quais são as propostas?
O tapete felpudinho, ele é aquele tapete que dá vontade de pisar, né? Que você, a sensação de aconchego vem muito por conta da textura. Só que ele é um tapete que ele já vai ter uma manutenção um pouco mais complicada. Porque por ele ser felpudinho, ele acaba juntando mais sujeira, mais poeira. O sisal, ele é um tapete de mais fácil limpeza. Então, quando a gente pensa num projeto, essas coisas entram em choque também, né? Não diria nem choque, mas entram em questão. Porque não é só a atmosfera, mas como você vai manter aquele espaço, como você vai conseguir manter a organização daquele ambiente. Aqui nesse caso, a gente trouxe o de sisal, que você também pode usar. Hoje em dia tem tapete de PVC, que ele se assemelha muito ao sisal, são tapetes voltados para ambientes onde você tem pet, cachorro, gato, são tapetes mais fáceis de limpar. Então, sempre que quando eu vou escolher tapete com o cliente, a gente tem em mente isso. Não é só o bonito, né? Não é só bonito, porque às vezes a pessoa tem muita alergia à poeira. Então, o felpudo, ele piora esse quadro para quem usa o ambiente. Você tem que estar ali com o seu aspiradorzinho, passando com maior frequência. Esse de PVC, ele já não acumula tanto. E o apelo estético acaba sendo semelhante. Depende muito de como você vai usar e do que realmente é prioridade para você naquele ambiente. Isa, vamos falar de piso, aproveitando que a gente está aí no momento chão. Você tem uma linha que vai, eu não sei se é um encontro ou de encontro com porcelanato. Eu não gosto muito, não. A Isa falou até baixinha, não gosto muito, não. Eu, particularmente, acho incrível o porcelanato e tal, mas enfim, gosto também muito dessa proposta de laminados. Qual é a sua observação sobre o porcelanato e qual tipo de piso você prefere e por quê? Pronto, quando a gente fala de porcelanatos, que eu digo que eu não gosto muito, não é um específico, que é o porcelanato polido. Não apenas o porcelanato, porque às vezes tem pessoas que optam por usar pedras, né, no piso, pedras mais naturais, que também são muito polidas. A ressalva que eu faço para essas situações é, por exemplo, o caso onde você tem idoso, tem cachorro, tem criança, eu não recomendo. É um piso muito liso, para essa pessoa escorregar. Tem pets que desenvolvem problemas nas articulações por conta do piso que é muito liso. Então, nessas situações, eu não especifico e nem indico. Além de que ele é um piso que ele suja mais rápido. Então, se às vezes é a pessoa mesmo que vai limpar, é um piso que vai estar precisando de mais atenção. Quando você vai para um porcelanato acetinado, por exemplo, isso já é bastante minimizado. O polido é aquele mais brilhoso. Aquele bem brilhoso, isso. Que tem uns que sei lá, todo branco, parece até um espelho que você olha assim, ele reflete muito. Então... Eu até acho bonito, mas é isso, a sujeira ela apresenta muito. Mas também quando você limpa, ai, que satisfação gostosa, né? E vai do gosto, né, de cada pessoa. Ele realmente traz um ar de mais sofisticação, a depender, né, do porcelanato que você escolha. Mas quando você vai para essas outras coisas de você ter pet, criança, idoso, eu acho que a segurança e a saúde dessas pessoas, elas sobrepõe a estética do que o porcelanato polido traz. O laminado seria uma boa opção, por exemplo. Isso. Os pisos vinílicos hoje em dia, né, que a gente tem, que você não precisa remover o piso antigo para poder instalar ele. Ele tem essa textura, né, da madeira e tudo, traz uma sensação de aconchego. Nossa, muito maior do que você usar o piso na pedra. Então, assim, são as diversas opções que a gente tem no mercado hoje em dia para criar a atmosfera que a gente quer. E é legal isso daí, né? Porque você não precisa ter aquela quebradeira toda em casa, né? Que você vem e coloca por cima. Vamos falar sobre iluminação. Vamos voltar sobre... tem algum mito, alguma polêmica girando em torno da iluminação que seria importante destacar? Tipo luz branca versus luz amarela, por exemplo. Acho que esse daí é a maior polêmica que o arquiteto enfrenta. Porque na maioria dos casos, as pessoas pensam que a luz branca, ela ilumina mais do que a luz amarela. E não é? Não. Quando a gente fala da cor da luz, que em termos mais técnicos é a temperatura da cor, né? Se é a luz quente ou a luz fria, ela está associada à sensação, à percepção. A luz branca, ela se assemelha à luz do sol de meio-dia, que é aquela luz que te mantém alerta, que te mantém concentrado. Isso. E a luz mais amarelada, ela vai te remeter àquela luz do fim do dia, do pôr do sol, ou a luz do nascer do sol, que é aquela que, quando você está acordando, quando você está indo dormir, é o aconchego,
é o conforto. Então, a luz, a percepção da cor, ela está associada a isso, a sensação e a atmosfera que você quer criar no ambiente. Se a luz vai iluminar muito ou se vai iluminar pouco, são outros termos. É o fluxo luminoso da lâmpada, que você vai atrás e aí você vai encontrar luz amarela e luz branca com o mesmo fluxo e o IRC, que seria o índice de reprodução da cor. Só para a gente deixar assim, tá meio técnico, mas deixa eu abrir um parêntese. A luz do sol é a luz perfeita. Ele reflete exatamente as cores como elas são. Esse IRC do sol é 100. Hoje em dia no mercado a gente tem lâmpadas com IRC acima de 90. Então você vai conseguir uma luz amarela que vai criar toda aquela atmosfera de aconchego, de conforto, com o fluxo luminoso ok para você enxergar tudo e com as cores tudo bonitinha, tudo perfeitinho. Então, isso que luz branca ilumina mais que luz amarela é um mito. História. Mas ainda pensando nessa questão da sensação, tem como eu escolher uma lâmpada, uma iluminação, melhor dizendo, que atenda essa demanda? A do dia para eu trabalhar estar ativa e com a casa iluminada, e à noite, por exemplo, para eu trazer essa sensação de diminuir o ritmo, diminuir a energia e a gente chegar naquela higiene do sono e dormir. Claro. Quando a gente pensa na iluminação de um espaço, quando eu trabalho, né, eu opto por ter várias opções de acender a luz, sabe? Não ter só aquele foco de iluminação. Às vezes o que você vai fazer, por exemplo, a questão do home office que a gente trouxe no início, coloca uma arandela, um abajur para aquele espaçozinho e naquele ali você coloca uma luz branca, porque é aquela luz que te mantém alerta, aquela luz que vai despertar em você a sensação de atenção. Ela fica só naquele foquinho, pronto, terminou de trabalhar, apaga e fica com tua luzinha amarela, ambiente, no conforto e no aconchego. É uma ótima opção, né? É uma ótima opção. Tem como também, Isa, a gente trabalhar com isso no teto e fazer tipo de iluminação diferente? Por exemplo, eu coloco uma central branca e talvez aquelas que ficam nas laterais do forro um pouco mais amarelas? Claro, tem sim. A única coisa quando a gente fala de você trabalhar com vários pontinhos, né, de iluminação é separar os circuitos. O que é isso? Quando você vai no seu interruptor e você aperta o botãozinho, aquele botão vai acender as luzes que são mais brancas. Aí, a iluminação mais amarelada você coloca na outra seção do seu interruptor, porque aí você tem esse controle. Quando você quiser trabalho, foco, liga só as mais claras, né, as mais brancas. Quer o conforto, desliga essa e liga mais amarelada. Aí uma ótima dica, porque às vezes a gente não tem tanta iluminação do sol a depender da casa, né, do cômodo, então às vezes tem que usar a luz artificial. E aí, tá gostando do nosso programa? Já tá pensando várias ideias para você fazer a sua casa do seu jeitinho? Eu espero que você esteja gostando. A gente vai para um breve intervalo. Na volta tem a sua participação aqui no Entre Família. Tô ansiosa para ver as fotos de vocês com as dicas que a Isa vai ofertar gratuitamente aqui, tá? Entre Família volta já já. Muito bem, estamos de volta, decorando primeiramente seu conhecimento para você entender um pouquinho mais dessa decoterapia e entender a fluidez do ambiente, o que você pode usufruir dos seus espaços. Agora é o seguinte, a gente prometeu o programa inteiro que você teria voz e vez com a Isa, essa profissional que veio de Pernambuco, qualificada, para tirar suas dúvidas, sejam perguntas, dicas que você mesmo vai dar também, e aquele cantinho, aquela foto. Então, olha, você na tela como prioridade agora nesse bloco no Entre Família. Vamos lá, participação, será que vem do norte, do sul, do leste? É a Maria Recife? de Recife. Olha, lá do estado da Ilha. E ela mandou uma foto ali, ela está falando, Isa, preste atenção, viu, Isa? Eu não sei o que fazer nesse espaço da minha casa. Me ajudem. Se você quiser, Isa, levantar um pouquinho e ir perto da tela aqui, ou você consegue ver daí? Não estou conseguindo ver. Consegue? Ela já tem algumas plantinhas ali, A Isa é né, jovem, suspensas. visão boa. Pronto. Olha, parece... Eu que também queria entender, mas parece que é um corredor, né, Isa? Deve ser um corredorzinho ali que de repente não dá encanto nenhum, né? Ao meu ver, pela estrutura, é uma área, né? Isso, parece que está iluminada até pela luz do sol. Isso, que está pegando o som, área externa ali, e essa parte é o cantinho que ficou, né? Isso. Qual é a sugestão, Isa? Ó, já estou vendo ali que tem algumas plantinhas. É um bom caminho, né? Se eu fosse ela, transformaria realmente esse cantinho um cantinho verde.
naquela parede ali de fundo que ela tem, eu colocaria alguma estrutura, até mesmo com pallet, que é uma madeira mais barata. Ah, sim. Faria um jardim vertical, onde ela consegue fazer toda a estrutura de pallet atrás e depois colocar algumas jardineiras. Nessas jardineiras menorzinhas você pode plantar manjericão, alecrim, coisa que você pode usar na cozinha. Temperos. E eu vi que ela já tem algumas plantas amarradas nessa estrutura do teto. Uhum. E aí, abusa disso, fica muito bonito com essas plantas pendentes, como uma samambaia, uma jiboia. E ali naquele cantinho, eu sendo ela, encheria de plantas. Se ali realmente entra a luz do sol, para algumas espécies isso é maravilhoso. E se tiver alguma conexão, né, já com uma área externa da casa e tudo, para limpar, para manter esse espaço limpo e tudo, fica maravilhoso. Então, ali eu aproveitaria aquela parede, faria um jardim vertical e levaria mais planta para ali. Fica lindo e fica super aconchegante. Que legal, ainda mais, viu, Dona Maria, se esse espaço for um espaço não utilizado, né, assim, que um corredor que talvez não vai dar encanto nenhum, vai ficar super bonito, super aconchegante. Tá aí uma ótima dica. Vamos a mais uma interação? Quem tá chegando no Entre Família, nesse momento, é a Dórica. Tudo bem? Ela tá dizendo assim, ó. Moro em uma chácara muito verde lá fora, mas dentro de casa nada. Embora minha sala seja pequena, pensei em colocar um vaso de planta nesse cantinho ao lado do sofá. O que acha? O que seria melhor, uma folhagem ou flores? Boa pergunta. Tá aí o cantinho. E o que você recomenda para ela, Isa? Nesse caso dela, eu recomendaria realmente folhagem. Porque a questão da flor, ela demanda... O que seria a folhagem? Seria plantas que não têm a floração, por exemplo, uma espada de São Jorge, uma costela de Adão, porque são plantas que elas demandam menos cuidado. Quando a gente pensa, né, na planta com a flor e com tudo, ela vai requerer ali mais atenção e tudo. Ali naquele cantinho, cabe um vaso, pelo que eu vi, acho que até uns 40 centímetros. Cabe lá. Cabe aí um vaso até de uns 40 centímetros com uma planta um pouco mais ornamental. Então, ela pode plantar o que ela ficar mais à vontade. A gente tem, por exemplo, zamioculcas, que são plantas que ela fica num porte bonito, ela precisa de pouca rega, ela se adapta bem ao interior da casa. Então, acho que ir por essa linha, zamioculca, costela de Adão, espada de São Jorge, são plantas que ficam bonitas, assim, de cantinho de casa. Isa, o que você acha desses pendentes que tem, até com bastante designer, que ela poderia colocar no cantinho e a planta embaixo? Acha que rola ou luz em cima da planta talvez não seja? Luz em cima da planta? Um pendentezinho assim, como se fosse uma luminária. Fica muito bonito. Se ela já tiver, né, como puxar essa fiação para iluminar essa planta, fica muito bonito, porque quando a luz ela vem de cima e bate na planta, cria um jogo de luz e sombra muito bonito. Né? Fica aquela iluminação batendo nela, fica difusa e fica uma coisa até meio obra de arte mesmo dentro de casa. Fica muito lindo. Olha aí, Dórica. O cantinho vai ficar chique. Depois manda foto pra manda nós. foto pra gente do antes e depois, tá? E a gente chama novamente a Isa para vir para ver as transformações que ela colocou. Depois na rede social você pode mandar. Na tela é você tendo acesso aqui à nossa profissional, a Suzy. Ela é da Serra, no Espírito Santo. Gostaria de saber se consigo substituir a porta de entrada do apartamento por uma porta de correr. E o que posso fazer para minha entrada ganhar mais viva? Ela tem duas fotos aqui, vamos prestar atenção, Isa, ó. Só que tá bem pequenininha, né? Agora sim, pronto. Se eu entender um pouquinho ali onde está a porta dela, tá ali. A porta é a branca. É na esquerda é a porta, agora na segunda foto deu para ver direitinho. E ela queria fazer o quê? Pode passar. Deixar uma porta de correr e ganhar mais vida na entrada. Será que ela quer a porta de correr para ganhar espaço? Ela quer ganhar espaço, com certeza, porque ela não vai precisar abrir, né? Vai ter o giro. E ali parece que tem um armáriozinho naquela parte marrom ali. Ela está querendo fluidez onde a portinha atrapalha um pouco. E ganhar vida ali naquele hallzinho, né? Isso. Vai lá, Isa, o que fazer? Com relação à porta de correr, pelo que eu estou vendo, dá sim. Porque essa porta, para onde é a porta dela, a nova, né, correria, tá livre, essa parede ela já tá livre. Então, super tranquilo, é só trocar a estrutura e instalar a porta nova. Em termos de segurança também é a mesma coisa? É porque você pode colocar a chave. Hoje em dia a gente já faz até portas de correr para banheiro, para closet e tudo.
onde você pode, né, colocar a rosetazinha que fecha, tranca tranquilamente. Acho que o grande desafio é ela saber se o condomínio libera ali do apartamento, né? Porque às vezes tem essas Tem questões regra. de estética de hall e de tudo, né? Mas se for algo liberado, vendo a situação do interior do apartamento É dela, possível. é possível. A situação de a gente não consegue colocar a porta de correr é quando você já tem algum armário, alguma coisa fixada na parede. Como a parede dela tá livre, tranquilamente para mudar isso. Quando ela fala até de como eu trago mais vida para isso, se houver essa flexibilidade, né, no lugar onde ela mora, até trazer cor para essa porta mesmo. Porque às vezes a gente pensa que a porta é só aquela passagem, né? É. Mas quando você tem uma porta de correr que torna essa coisa mais monumental dentro do apartamento, né? Se ela for uma porta maior, você pode trazer cor para essa porta e relacionar essa paleta da porta com o que ela tem na sala. Então você coloca essa cor na porta, talvez naquela parede de entrada. Uma planta ali não fica legal porque é exatamente na passagem, mas você pode colocar um conjunto de espelhos, colocar alguma iluminação nesse conjunto de espelhos e aí criar uma composição para essa chegada na casa. Você viu, né? Até a questão de uma valorização, né? Fazer a porta faz com que ela use menos objetos, então deixa tudo um pouquinho mais clean, porém a porta ela veste muito legal. A ideia de valorizar a porta, já que vai ser trocada, deixar ela como esteticamente fazendo parte de um glamour, né? Aquela vida que você gostaria na entrada da sua sala, da sua casa, né? É isso aí. Vamos a mais uma interação? Que eu acho que dá tempo de mais uma aqui, hein? A gente vai colocar aqui, Vanessa. Como você tá, Vanessa? Tudo bem? Gostaria muito de mudar a minha sala. Queria uma dica do que fazer nas paredes. Alguma dica de revestimento. E também saber se eu posso colocar cortina na porta da claraboia, porque tem claridade demais. Pegou aí, Isa? Acho que são 3 coisas que ela pergunta ali se dá para fazer. Olha só. Então ela quer saber dicas para fazer na parede, alguma coisa de revestimento. Saber se pode colocar cortina na porta onde tem a claraboia. Então são 2 coisas. Vamos à foto. Ah, tá ali, ó. Gente, mas muito legal, inclusive a iluminação. E a gente tá ali, ó. Olha ali onde tá a Isa ali, ó, na TV. Nossa, verdade! A Isa tá ali, Olha ó. só! A foto em tempo real. Eu só tava acompanhando em casa. A foto foi agora, oficial, né? agora. Real oficial. Pronto, nessa situação da casa dela, quando a gente pensa assim, o que fazer nas paredes, né? Um dos recursos mais baratos e mais transformadores realmente é mudar a pintura. Mas aí a gente também pode optar por papel de parede. E nessa situação dela, por exemplo, a gente poderia fazer um link até com aquele caso que a gente trouxe, ali onde ela tem o sofá. Verdade. Poderia colocar, pinta a meia parede, coloca alguns quadros e fecha uma composição nesse espaço. Quando ela pergunta da claridade, né? Eu acredito que essa porta de vidro vai levar para um jardinzinho de inverno onde tem a claraboia. Ali não vejo empecilho nenhum, ela tem espaço do final da porta até o teto. Então, para colocar o trilhozinho para correr a cortina tranquilo, a única dica nesse caso que eu dou em específico é que você use um trilho duplo, porque aí em um você pode botar um blackout, que realmente é aquele que fecha completamente, e no da frente você coloca o voal, que é aquele tecido mais fininho. Então, se você quiser ainda que o espaço fique iluminado pela luz natural, recolhe o blackout e deixa o voal, que ele filtra, mas o espaço continua iluminado, só não fica essa claridade em excesso. Quer assistir um filminho, quer fazer uma noite do cinema? No dia, né, que assistir um filminho e tudo, aí puxa o blackout, o espaço fica mais escuro e você aproveita. E ali, já que você tem o sofá ali como um grande protagonista na sala, pinta aquela parede, coloca uns quadros e pronto, isso já traz um novo ar para casa. Uma perguntinha, cortina de trilho ou de varão? De varão, perdão. Trilho se ela quiser fazer algo no forro, né? Algum detalhe no forro. Mas se aí for só para comprar a cortina e instalar nessa situação, o varão. Mas tanto na situação de trilho quanto de varão, você tem a opção de comprar ele simples e ele duplo. Porque o trilho ela teria que subir até o teto, né? Isso, o trilho ele é uma pecinha metálica que você encaixa no teto. O varão você fixa na parede e aí você coloca o tecido. Nessa situação, o varão duplo, no mais perto da porta, ela coloca o blackout, no mais para fora, coloca o voal. O varão duplo. Isso. Uma pergunta agora para você, Isa.
Porque normalmente agora a pessoa pensa esteticamente, mas você tem uma visão estrutural também. Por exemplo, eu tenho um ambiente que bolora demais, ou eu tenho até mesmo uma infiltração, né? Eu creio que a pessoa esteticamente vai dar aquela arrumada, troca o sofá, arruma as coisas, mas você está vendo que ela vai se incomodar daqui a uns 2 meses, porque você está vendo que aquilo ali é uma questão, né, é uma tragédia premeditada, que aquela parede de novo vai ser agredida. A primeira coisa que você faz é... Arrumar a infiltração. É ver como que está essa estrutura para ver que tipo de questão que você vai fazer, porque aí teria que fazer às vezes até, olha, antes da gente poder dar uma arrumada, a gente vai ter que ver essa estrutura, porque você vai deixar muito bonito por pouco tempo, né? Isso. Já me deparei com algumas situações dessa. Isso é muito comum, principalmente em casas. Porque, às vezes, quando a pessoa vai construir a casa, não faz a impermeabilização correta da fundação. E aí, a umidade que está presente no solo sobe para a parede. O ideal é que, antes de você construir, essa fundação seja impermeabilizada para que você não sofra com isso no futuro. Mas se hoje já é um problema, tem no mercado hoje em dia vários impermeabilizantes, onde você aí tem que fazer um novo reboco, infelizmente é um gasto que você tem a mais, mas é algo que aí vai prolongar a vida útil da sua parede em coisa de 10 anos. Então é algo que você vai ter que gastar com pedreiro, vai ter que gastar com mão de obra, com material, mas é algo que você realmente sana aquele problema. Remove o reboco, faz um reboco novo com impermeabilizante e só depois você pensa na pintura, em como você vai dar um novo ar para aquele ambiente, mas resolve o problema antes. Voltando a falar da cortina, e a Vanessa mandou ali aquela participação, e eu falei do trilho, porque eu enfrentei essa situação lá em casa, né? Cortina, acho que tudo parece que ganhou um preço assim, né? E aí o varão foi uma ótima saída, porque você já encurta tecido. Isso. Não precisa da instalação do trilho, você instala o varão. As cortinas também estão caras, até mesmo nessas lojas de departamento. Aí vale a pena comprar o tecido. É uma diquinha pessoal que deu certo, viu, Isa, lá em casa. Economizamos. Compra um tecido. E se você não tiver dinheiro para comprar o blackout e o outro, você compra um meio termo, né? Que nem é um voal e nem é tão escuro, que daí você trabalha em abrir e fechar a cortina e vai na costureira e faz ela do tamanho certinho. Foi um recurso econômico que deu bom, viu? E a cortina ficou lá. Com os meus clientes, eu prefiro que faça, inclusive, com costureira. É porque a costureira, ela faz do jeitinho que você quer. Exato. Então, vai fazer na medida da janela. Na medida. Aí, as situações são muito variáveis. A loja trabalha com padrões certinhos, né? Porque ela precisa vender em escala. A costureira, não. Você chega com tecido, a medida ela faz do jeito que você quer. Então, é econômico e muitas vezes é a situação mais acertada. Olha! Tinha mais uma perguntinha aqui. Ficou no Espelhos ou quadros? Ficou no passado. Você pode ser o aí. próximo tema. Próximo tema, espelhos ou quadros, só sobre os espelhos e quadros. Ela vai vir de Pernambuco para dar dicas para você nesse sentido. Por quê? A gente tem a vizinha que está chegando, Vida e Saúde está aí. Mas olha, foi uma aula. Eu acho que cada bloco que a gente teve foi tão instrutivo que o programa hoje já Foi, né? passou voando. Programa bom passa assim, viu, Isa? Então sinta-se que se aqui na nossa sala foi abrangente, o pessoal de casa foi demais. Isa, muito obrigada pela sua participação. Quero dar até uma sugestão aqui em Rede Nacional. De repente, leva um apresentador para ir lá para o Recife, né, com você, acompanhar ali algumas transformações de casa, né? Quem sabe, Ana Isabel, você não leva a gente para gravar Entre Família lá com cases reais da Isa transformando a casa das pessoas, né, não, Cris? Olha, o ruim de me convidar é que eu vou, né? Você já sabe. Serão muito bem-vindos, serão muito bem-vindos. Agora é o seguinte, a nossa arquiteta também está na internet, você pode usufruir, tá aqui, ó. Instagram, Isa, é fácil de achar você? Facinho. Entra nesse Instagram que está aparecendo, fala comigo, o direct sempre está disponível. Às vezes tem gente que fica, né? Como faz para falar? Não tem besteira não, manda mensagem, a gente troca, conversa, dá dica. Você prestar serviço à distância? Presto serviço à distância, a gente tem serviço de consultoria online, onde a gente faz o projeto todo remoto e o cliente ele é atendido de forma assim, gente, vendendo meu peixe é excepcional. Gente, que incrível, né, a tecnologia. Você vê, né, a Isa lá de Pernambuco pode atender você em qualquer estado, qualquer cidade que você tiver, faz isso tudo remotamente. Então, se você precisar, aqui, ó.
tá o Instagram da Isa. @ o que, Isa? Fala aí pra gente. Átrio Arquidesign. A gente faz projetos de arquitetura e de design de interiores. Muito obrigada, viu, Isabela? Obrigada a você, gente. Foi um prazer, de verdade. Gostou mesmo? Gostei. Tava um pouco nervosa, mas... Então tá bom. E agora eu tô feliz da vida, então, se a Isabela gostou. Porque imagina, né? Vim de Pernambuco aqui, tem que passar uma experiência gostosa no Entre Família. Então, obrigada mais uma vez, Isabela. Que Deus continue abençoando muito o seu trabalho, Amém. Tá bom? Vocês também. Muito obrigada. Obrigada. Suza, e chegamos ao final do nosso Entre Família. Na sequência, você tem o Vida e Saúde, né? Vai ter aí um programaço bom demais. E a gente faz um convite para você. Volta. Fica aí, mas volta amanhã também às 2h30 da tarde, que tem mais tema para você. Esse programa é feito com você e para você. O de amanhã vai ser muito interessante. Você vai parar de fazer isso? Medicação para tudo. Você vai parar de fazer isso? Você sabe que eu não faço. Inclusive, as pessoas cobram. Eu tô nesse processo de tosse há uns 15 dias. Todo mundo chega em mim e fala, toma isso, faz aquilo. Quando é coisa natural, ok, é muito bem-vinda. Já tomou isso? Já tomou aquilo? E aí, por último, uma amiga minha, toma esse xarope. Eu falei, mas amiga, como que eu vou me automedicar? Só que o que aconteceu? Mas isso não vai contra a chamada de amanhã. Parece que na chamada você é hipocondríaca. Essa chamada que a gente fez é uma brincadeira, gente. Eu não sou hipocondríaca. Eu fujo dos remédios até que não tenha mais jeito. Como é o caso de agora, né? Antibiótico, fazer o quê? A gente se vê amanhã às 2h30. Beijo, tchau!